Santos Futebol Clube, o time do milagre. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e dessa vez, análise pós-jogo de Corinthians 1, Santos 1, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E como eu coloquei na capa do vídeo, o Santos volta de Itaquera com 1 ponto, porque teve mais sorte do que juízo. Vamos falar tudo sobre esse jogo, mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas nesse vídeo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse vídeo, leve esse vídeo a mais pessoas. Comenta aqui nesse vídeo, aqui embaixo, o que você achou desse vídeo. Diga também se você concorda ou não com a minha análise desse jogo. E espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação, para crescer cada vez mais. Mas vamos lá então, vamos começar a falar desse jogo que a gente tem que ser sincero, né? O Santos hoje teve resultado, teve um ponto fundamental, um ponto que caiu do céu, que ajudou a manter em 2 pontos a nossa diferença para a zona do rebaixamento. O Santos também que foi beneficiado, digamos assim, com o empate entre Goiás e Vasco. Então o Santos agora está 1 ponto mais próximo de permanecer na Série A, mas o Santos não fez uma boa partida. Acho que a gente tem que ser, todos vocês provavelmente devem concordar, a gente não pode ser resultadista de dizer assim, bom, o Santos entrou para empatar, conseguiu empatar, missão cumprida. Ok, acho que eu respeito quem pensa dessa forma, mas hoje o Santos flertou com a derrota e poderia ter jogado mais, porque a gente viu esse time jogar mais e não faz muito tempo, contra o Vasco, contra o próprio Bragantino, contra o Palmeiras. Então nós já vimos esse time dar mais do que deu hoje. O Santos no primeiro tempo basicamente não jogou, né? O Santos terminou com 0 finalizações, não é nem que não acertou o gol do Cássio, simplesmente não chutou e basicamente tinha uma única jogada, chutão e seja o que Deus quiser. Mas mesmo o chutão foi mal executado. Eu até separei aqui, vocês já sabem, com o meu indefectível bloquinho, eu separei aqui, até os 29 do primeiro tempo, o João Paulo cobrou 4 tiros de meta. Os 4 ele mirou a bola no Soteldo. E o Soteldo com 1,59 m não ia ganhar de ninguém de cabeça. No primeiro tiro de meta que o João Paulo cobrou para o Jean Lucas, que é um cara que tem mais porte físico, o Santos conseguiu segurar uma bola e ficar com a segunda bola. Então a estratégia de só ter a bola longa, além de eu não achar ela a mais útil, a mais eficiente, ela estava sendo mal executada. Acho que a gente tem que abrir um parênteses para fazer uma ressalva. Ok, não é a primeira vez que o Santos opta por essa bola longa, por esse jogo mais direto, mas hoje foi mal executado, como eu acabei de dizer, mas a gente tem que fazer uma ressalva que o Baço sai logo com 10 minutos do primeiro tempo. E aí o Santos ficou com uma linha de defesa em que boa parte dos jogadores não tem nenhuma condição de fazer um passe por baixo. O Messias não é esse cara, o Joaquim não é esse cara, o Rodrigo Fernandes não é esse cara, e o Lucas Braga, por exemplo, não ajuda na construção. Então, os 4 da linha de defesa, mais o primeiro volante e depois o Rincon, desses 6 jogadores, você tem ali o Dodô e o Rincon, que sabem sair por baixo. E como o Santos estava tentando ficar ali no último terço do Corinthians para ficar com uma segunda bola, o Santos abdicou de sair por baixo. Então, acho que a falta do Baço ela deve ser levada em consideração, mas ela é apenas um elemento. Acho que o Santos pode produzir mais. O primeiro tempo do Santos, na minha opinião, e eu quero saber o que você pensa sobre isso, foi bastante ridículo, mas pelo menos o Santos, digamos, saiu vivo, né? E aí a gente tem que falar do João Paulo. Fez 4 defesas absurdas, né? Fez 4 defesas inacreditáveis, de todos os tipos, em cima, embaixo, chute de fora da área, chute cruzado, reflexo, bola rápida. O João Paulo é fantástico, é fenomenal. Quanto teria terminado o primeiro tempo se o nosso goleiro hoje fosse o Vladimir? Então o Santos desce perdendo de 1-0, né? E aí eu acho que estava muito claro ali que se o Santos quisesse um empate, precisaria de novas peças. Eu teria colocado talvez o Kevson e teria colocado mais um jogador ali no lugar do Rodrigo Fernandes. Podia ser o próprio Furt, o Silveira, enfim, mas o Marcelo Fernandes voltou para o segundo tempo com a mesma escalação. Eu vou dar um dado aqui para vocês,
só para a gente poder analisar a mudança de postura do Santos, né? Como que no final do jogo o Santos até saiu da casinha. No primeiro tempo, posse de bola, 71% do Corinthians, 29% do Santos. 12 finalizações do Corinthians, 0 do Santos, tá? E aí, isso mostra todo o domínio do Corinthians. O Santos também teve 64% na precisão no passe e 28% na bola longa. Ou seja, o Santos não tinha a bola, não tinha finalização e mesmo a única alternativa, que era a bola longa, o Santos teve uma precisão ruim. Voltamos para o segundo tempo com o mesmo time e aí o Santos jogou durante 1 minuto. Aos 40 segundos, o Soteldo puxa um contra-ataque, passa para o Lucas Lima, o Cássio faz a defesa, e na volta desse mesmo lance, o Soteldo, mais uma vez, prepara uma jogada, e aí o Santos parou ali. Jogou 1 minuto e parou. Voltou à tônica de sempre. Corinthians com a bola, o Santos recuado, o João Paulo indo lá, até que sai o gol do Corinthians, né, num gol contra uma falha bizarra do Jean Lucas, né, num erro técnico, ele acabou fazendo o gol contra logo aos 57 minutos, que dá 12 minutos do segundo tempo, né? O Santos, num erro do Jean, que ele tinha que ter tirado aquela bola com a perna esquerda. Mas o Santos seguia vivo, 1-0, né? E aí acho que tem um elemento que a gente precisa levar em consideração, agradecer aqui o Mano Menezes, que com 1-0 no placar, tirou o Juliano e o Renato Augusto. E esse é um ponto importante da análise do jogo, porque aí o Corinthians perdeu a posse de bola, perdeu a capacidade de reter a bola, e aí o Santos foi entrando no jogo, né? Tem também, o que eu até falei, brinquei aqui em casa vendo o jogo com meu pai, o curioso caso do time que logo depois de tomar um gol sai da retranca, né? O Santos tentou ser mais corajoso, ousou um pouco mais e tentou minimamente desempenhar um futebol um pouco melhor. Começou a se postar mais dentro do campo do Corinthians, e aí, para vocês terem uma ideia, né, voltando de novo nas estatísticas, como eu falei, só para refrescar para vocês, no primeiro tempo, segundo dados do SofaScore, 71-29 para o Corinthians em posse de bola, e no segundo tempo ficou 51-49. Então o Santos equipara isso, e o Santos cresce a sua posse de bola à medida em que sai o Renato Augusto e o Juliano. Aqui, antes de prosseguir com a análise, eu quero fazer um comentário. O Santos entrou hoje com 3 volantes, né? Rodrigo Fernandes, o Rincon e o Jean Lucas. E quando eu vi na escalação o Rodrigo Fernandes, eu imaginei que ele faria uma marcação individual no Renato Augusto, para anular o cérebro do time do Corinthians. E não foi isso que aconteceu. O Santos não achou o Renato Augusto em momento nenhum. Em momento nenhum. Ele teve muita liberdade. Numa das primeiras defesaças do João Paulo, é uma jogada em que o Renato Augusto tem toda a liberdade do mundo. Então não entendi o que o Marcelo Fernandes quis, tendo esses 3 volantes, mas não colocando nenhum deles para seguir o Renato Augusto de perto. Mas aí voltando para o segundo tempo, sai o Renato, sai o Juliano, que fez uma grande partida, estava ali pela direita, à medida em que ele trazia o jogo por dentro e abria o corredor para o Fagner, criando muita dúvida no Dodô. O Corinthians criou muitas jogadas pelo lado direito do ataque em cima do lado esquerdo, e aí o Santos começou a ter um pouco mais de domínio da bola. E aí, mais uma vez, contra o Curitiba, o Soteldo tira um coelho da cartola e cruza uma bola para o gol do Marcos Leonardo. Hoje, mais uma vez, o Soteldo chamou a responsa e, digamos assim, decidiu o jogo para o Santos. Ele é o único jogador do time do Santos que tenta essa jogada individual, é o único jogador que não se omite e que parte para cima do marcador, não importa o que aconteça. Ele nem vinha fazendo um bom jogo, e a verdade é que, com exceção do João Paulo, não tinha nenhum jogador do Santos fazendo um bom jogo, mas o Soteldo não se omite, pegou a bola, pôs debaixo do braço e começou a ir para cima dos jogadores do Corinthians. Quando entra o Mendonça, eles começaram a fazer uma boa dobradinha pelo lado esquerdo, dificultando a vida dos jogadores do Corinthians, e no finalzinho do jogo, lá no apagar das luzes, praticamente na última bola, ele parte para cima do Bruno Mendes, que tinha acabado de entrar no lugar do Fagner, e sofreu um pênalti. E aí, eu não sei se tem algum corintiano assistindo esse vídeo nesse momento. Eu acho que foi um pênalti claro, tá? Acho que a gente pode discutir se aquilo é um contato tão faltoso assim, né? Assim, primeiro, vamos lá, recapitulando, reformulando a minha frase. Tem o contato, e o contato dentro da área é pênalti. Acho que pode discutir se é o Bruno Mendes que faz a alavanca ou o Soteldo que tropeça na perna dele.
mas o fato é que tem o contato, e foi por isso que o VAR chamou o Daronco, e o Daronco deu o pênalti. Então, na minha opinião, foi um pênalti bem marcado. O Santos não foi beneficiado, porque muita gente nesse momento, torcedores do Corinthians, torcedores de outros clubes, podem dizer assim: não, o Corinthians pagou esse pato porque no meio de semana o Santos foi reconhecidamente roubado, porque a própria CBF reconheceu que houve erros no jogo, né? O pênalti dado para o Curitiba não foi pênalti e a CBF reconhece isso, não é o André que está dizendo isso, é a entidade máxima do futebol brasileiro. Mas na minha opinião, e não é porque eu sou santista, eu procuro ser justo, bastante equilibrado aqui nas análises do canal, foi pênalti. Tem o contato do Bruno Mendes, dentro da área, é pênalti, então o Soteldo dá a bola para o Mendonça, né? Não sei se o Soteldo pipocou ou se o Mendonça queria chamar a responsabilidade para fazer, pouco importa nesse momento, o Mendonça deslocou o Cássio e fez o gol. Então o Santos empata e conquista um ponto fundamental. Goiás e Vasco empataram, continuam na zona de rebaixamento, o Vasco com 31 pontos é o 18º, o Goiás com 32 é o 17º e o Santos tem 34, é o primeiro fora, mas tem um número superior de vitórias em relação ao Goiás. Vamos voltar aqui à tabela mais uma vez. O Santos tem 9 vitórias contra 7 do Goiás. Então, significa mais uma vez que se na próxima rodada contra o Flamengo o Santos empatar, mesmo que o Goiás vença o seu jogo, o Santos ficará mais uma rodada fora da zona do rebaixamento, que na minha opinião é o cenário ideal, já que depois dessa sequência duríssima com Corinthians e Flamengo, os dois jogos fora, o Santos vai praticamente jogar a sua vida no Campeonato Brasileiro, vai ter o Cuiabá na Vila no dia 6 de novembro e depois na quinta-feira dessa mesma semana, no dia 9, joga contra o Goiás fora de casa. Então, principalmente contra o Goiás, chegar a esse jogo na frente do Goiás é fundamental para o Santos. E aí, além de torcer para que o Santos faça o seu melhor papel, zicar os nossos adversários, né? Para vocês terem uma ideia, na próxima rodada o Vasco joga contra o Cuiabá fora de casa e o Goiás pega o Bragantino, que é um dos times que está lá em cima da tabela. Depois o Vasco pega o líder Botafogo, enquanto o Goiás vai ter um jogo no Couto Pereira contra o Curitiba, que hoje ganhou de 4-3, se eu não me engano, do Internacional. Então, a nossa tabela não é fácil. Na verdade, a tabela de ninguém é fácil. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas os nossos rivais diretos têm jogos tão duros quanto, então a gente tem que procurar fazer a nossa parte e torcer para que os nossos adversários tropecem. Em geral, então, para a gente amarrar, acho que o Santos hoje teve no João Paulo o seu principal jogador, o jogador que evitou que o Santos saísse do primeiro tempo goleado, mais uma vez humilhado num jogo. Então, méritos para o João Paulo, um fenomenal goleiro que mais uma vez nos salvou. Méritos para o Soteldo, que mais uma vez tirou um coelho da cartola, né, envolvido diretamente nos 2 gols mais importantes do Santos nesse recorte recente, uma assistência para o Marcos Leonardo e um pênalti sofrido hoje, convertido pelo Mendonça. E fica aí o alerta para o Marcelo Fernandes, que hoje tentou, acho que ele não pode ser criticado por não tentar. Ele tentou variar o esquema porque a gente sabia que o Corinthians poderia ter mais domínio do meio de campo, com o Santos jogando com 3 zagueiros, porque são 3 zagueiros com só o Yuri Alberto lá isolado. Então a tentativa de povoar o meio de campo foi boa, e fica aqui esse elogio para o Marcelo, mas a dinâmica não funcionou. Renato Augusto não foi acompanhado de perto. Acho que o Marcelo correu também um perigo desnecessário, porque no primeiro tempo, ao invés de colocar o próprio Messias ou o Joaquim para marcar o Gil nas jogadas de bola parada, o Santos ficou com o Rodrigo Fernandes e com o Rincon, que batem no peito do Gil, né? Então o Santos brincou com fogo. Como eu disse, como está na arte desse vídeo, mais uma vez, na capa desse vídeo, teve mais sorte do que juízo. Mas essa altura do campeonato, e eu já falei isso em outros vídeos, e você que é inscrito aqui do canal, você que está vendo esse vídeo, há de concordar comigo, nessa altura do campeonato, para nós, pouco importa se o Santos está jogando bem, médio ou mal. O que importa nesse momento é somar pontos. E o Santos somou, depois do vexatório 7-1, 4 pontos em 6 possíveis. Ganhou dentro de casa, fez a lição de casa, e fora de casa, contra o nosso maior rival, saiu com um ponto importantíssimo, que nos mantém vivo, nos mantém dependendo só de nós mesmos, só do Santos, para permanecer na primeira divisão, que é o nosso lugar, sempre foi, é e continuará sendo
o lugar em que o Santos tem que ficar. A notícia ruim desse vídeo fica por conta do cartão amarelo que o Marcos Leonardo recebeu após o gol do Mendonça. Ele se envolveu ali numa confusão, tomou o cartão, estava pendurado e não joga contra o Flamengo. Mas a gente há de confiar que o Furt vai fazer um bom papel. Esse é o vídeo, então, em resumo, o Santos brincou com fogo, mas não se queimou. Teve mais sorte do que juízo e, mais uma vez, o Pelé lá de cima operou um milagrezinho e o Santos conseguiu somar um ponto importante nesse clássico contra o Corinthians. Ponto final nesse pós-jogo e eu quero saber o que você pensa sobre o meu comentário, sobre a minha análise e o que você achou do jogo de uma forma geral. Diga aqui nos comentários. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva, ative o sininho, deixe o like que é tão importante quanto a sua inscrição, espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e a gente volta a qualquer momento com qualquer notícia que valha um vídeo aqui sobre o Santos, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.